Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. I am an exchange student. I am an exchange student. Eu sou um aluno em intercâmbio. Observe que a palavrinha exchange significa intercâmbio. Se você acha que vai esquecer, anote aí. Intercâmbio. E a palavra student, você já sabe que significa aluno. Eu vou ler o texto, eu gostaria que você acompanhasse aí do outro lado, ok? Preste atenção na pronúncia das palavras e daqui a pouco a gente detalha algumas situações. Hi, I am Dan. I am from the USA, but now I am an exchange student in Brazil. I study Portuguese here. In my class, there are many students and I have many friends here too. Carlos is my classmate. He is older than me. He is 15 and I am 14 years old. My other friends are Maria and Mariana. They are twin sisters. Maria is shorter than Mariana, but Mariana is more intelligent and prettier than Maria. Tranquilo? Muito bom! Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de inglês aqui na Helena Kemper. Hi, I am Dan. Observe, eu sou Dan. I am from the USA. But now I am an exchange. A palavra exchange significa o que mesmo? Intercâmbio. Um aluno de intercâmbio em intercâmbio no Brasil. Tá? Não esqueça isso. A palavra but, nós já aprendemos que ela significa mas. É uma palavra que dá uma ideia adversa, uma ideia contrária. Qual é a ideia contrária aqui? Eu sou dos Estados Unidos, mas estou em intercâmbio no Brasil. E por que eu estou em intercâmbio no Brasil? Because I study, eu estudo português here. Eu estudo português aqui. In my class, there are, em minha turma, there are, se você acha que vai esquecer, tome nota aí. There mais are significa há, tem. Em minha sala tem muitos alunos. And I have many friends here too. E eu tenho muitos amigos aqui também. Carlos é meu amigo, classmate. Qual é o significado para classmate? Classmate, se você acha que vai esquecer, tome nota aí, porque é colega de classe. Meu colega de classe. He is older than me. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. He is old. Eu sei que a palavra old significa velho. Ele é velho. Mas quando eu tenho aqui, prestem bem atenção, a terminação é R, eu estou fazendo uma comparação. Então, se old é velho, older é mais velho, né? E eu estou fazendo aqui uma comparação. Ele é mais velho than me. A palavra than significa, anotem aí, deixa eu apagar aqui e corrigir. A palavra than, vamos destacar aqui o texto, significa do que. Então, anotem aí para você não esquecer. Do que? Então, ele é mais velho que eu. He is 15 years old. Ele tem 15 anos. And I am 14 years old. E eu tenho 14 anos. Então, observem aqui que a frase anterior condiz com a realidade. He is older. Ele é mais velho do que eu. Agora vamos às próximas frases. My other friends. Minhas outras amigas are Maria and Mariana. São Maria e Mariana. They are twin sisters. Eu sei que a palavra twin significa gêmeas, né? Então, they are twin sisters. Elas são o que, meninos e meninas da Helena Kemper? Gêmeas. Elas são gêmeas. Maria is shorter than Mariana. Vocês podem observar aqui novamente. Maria is short. A palavra short significa baixo, pequeno. Como eu adicionei aqui a terminação é R, então eu tenho uma comparação. Então,
Observem. Maria is shorter. Maria é mais... Aqui é uma redundância, tá, pessoal? Mais pequena não existe. Então, ela é menor do que Mariana. But, ideia adversa, você pode observar aqui, but, mas Mariana is more, agora vem uma outra situação, is more intelligent and prettier than Maria. Vamos por parte. Mariana é, a palavra more significa mais. Ok? A palavra intelligent, inteligente, Mariana é mais inteligente, and prettier, a palavra pretty, você sabe que significa linda. Aqui eu fiz uma mudança para que eu fizesse a comparação. Eu adicionei a terminação IER, tirando o Y. Então, ela é mais o que, gente? Linda do que Mariana. Than Mariana. Certinho? De Maria, melhor dizendo. Aqui, meus queridos alunos, eu vou colocar aqui no topo da tela. Nós aprendemos que, para fazermos comparações, nós vamos observar o seguinte. Se o adjetivo, eu vou reforçar isso daqui a pouquinho, tá? Se o adjetivo for curto, se o adjetivo for pequeno, nós vamos adicionar a ele adjetivo, certo? Nós vamos adicionar a ele a terminação ER para fazermos a comparação, ok? Se o adjetivo for um adjetivo longo, nós vamos adicionar a ele o quê? Nada. Vamos usar a própria palavrinha more, porque more significa mais. Então é isso. Nós vamos aprender o grau ou os graus dos adjetivos aqui na Helena Kemper exatamente agora. Por falar em grau dos adjetivos, eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vou subir aqui um pouquinho a tela, já para nós entrarmos neste conteúdo. Degrees of adjectives. Graus ou grau dos adjetivos. A primeira observação que eu quero falar para vocês é a forma comparativa. A forma comparativa, comparative form. Aqui neste caso eu vou comparar, certo? Comparar. Para compararmos, we use it to compare a person. Nós usamos este grau dos adjetivos para comparar uma pessoa, person, or things, ou coisas, with another one, uma com a outra. Uma pessoa com outra pessoa, uma coisa com outra coisa. Observe que os graus, eles se dividem. Eu tenho o grau de superioridade, logo aqui abaixo. Deixa eu destacar aqui para você. Comparative of superiority. Grau de superioridade. Tá? Alguma coisa é superior na qualidade, uma vez que nós estamos falando de qualidades. Então, comparative of superiority, superioridade. Se você acha que vai esquecer, superioridade. Anote aí. Agora vem as observações. Adjectives, adjetivos with one or two syllables, adjetivos com uma ou duas sílabas, nós vamos fazer o que eu disse anteriormente. Nós vamos adicionar ao adjetivo o sufixo ER, a terminação ER. Eu comentei no exemplo ali atrás, que esse ER corresponderia ao mais. E a palavra them significa do quê? Ok? Então a ideia é esta. Com dois exemplos aqui abaixo, vamos tentar fixar melhor então estas situações. A mouse, ou seja, um rato, is smaller. Eu aprendi, quando eu digo nós, né? Nós aprendemos que a palavra small significa pequeno. Quando eu coloco a terminação ER, observe, eu estou dizendo que um rato é, entre aspas, tá? Entre aspas, mais pequeno do que um elefante. Na verdade, ele é menor do que um elefante. Então, a palavrinha smaller, na comparação, tem a tradução de menor. A mouse is smaller than an elephant. E é verdade, um rato é bem menor que um elefante.
A palavra them significa do que. Vamos falar agora de cabelo. My hair, meu cabelo, is longer than your hair. Observe que aqui nós temos a palavra long, uma qualidade, um adjetivo que significa longo, extenso, comprido, e tenho também a terminação ER, porque eu estou fazendo uma comparação de cabelos. O meu cabelo é mais comprido, mais longo than, ok? Do que o seu cabelo long, comprido. Até aqui vocês entenderam? Ah, que bom, que bom. Qualquer dúvida pode perguntar aqui no nosso canal de comunicação WhatsApp, ou então você pode usar o chat do Google Classroom, a nossa sala virtual, ou também aqui nos comentários do vídeo. Adjectives 1, with 3 or more syllables. Adjetivos with 3, adjetivos com 3 or more. Adjetivos com 3 ou mais sílabas, nós vamos usar a própria palavra more. A palavra more, você já sabe que ela significa mais. Muito bem. Eu vou usar a qualidade, o adjetivo, mais a palavrinha do que. Do mesmo jeito que usei com adjetivo curto. A palavra than significa que. Significa do que. Mais to. More two examples. Two examples more. Observem atentamente. Chemistry, ou seja, química, is more difficult than English. Aqui eu tenho a qualidade que você já sabe que é difficult. Difficult significa o quê? Difícil. Nossa, Enio, que palavra feia. Vamos arrumar aqui. Difícil. Difícil. Ou seja, aí fica mais difícil ainda entender isso, né? Difícil. Não, vamos apagar tudo. E vamos escrever novamente. Difícil. Tá difícil. Vamos de novo. Sabe o que é isso, gente? Depois que a gente fica um bom tempo sem usar o quadro, sem escrever, a gente pensa uma coisa, mas a mão não responde, né? O corpo não responde. Então vamos lá. Difícil. Chemistry is more difficult than English. Ou seja, química é mais difícil, porque eu já sei que a palavra more significa mais, correto? Mais difícil do que inglês. More difficult than English. O outro exemplo, vamos colocar aqui de rosa mesmo. My pillow, meu travesseiro, is more comfortable than your pillow. Meu travesseiro é mais confortável do que o seu travesseiro, porque eu aprendi que a palavrinha more significa mais. E comfortable, qual é o significado para comfortable? Muito bem, confortável. Confortável. My pillow is more comfortable than your pillow. My pillow is more comfortable than your pillow. Eu tenho 4 exemplos aqui no quadro e eu gostaria que vocês repetissem comigo. O primeiro é aqui acima, vamos lá, ó, observem. A mouse is smaller than an elephant. Repita. My hair is longer than your hair. Aqui abaixo. Chemistry is more difficult than English. My pillow is more comfortable than your pillow. Aqui está. Repita. My pillow is more comfortable than your pillow. Muito bem, queridos. Vamos continuando os nossos estudos aqui na Helena Kemper Costa. E agora nós vamos para o próximo. Deixa eu subir a tela aqui um pouquinho. Para o outro grau de comparação. E agora nós vamos falar comparação por equality. Equality. Equality, você sabe o que vem a ser equality? Equality significa igualdade. Nós vamos comparar agora por igualdade. Beleza? Tranquilo? Vamos continuando. Neste caso, quando eu tiver comparações por igualdade, eu vou usar 2 palavras.
e o adjetivo virá entre as mesmas. Então, observe atentamente a palavra as e a palavra as. E a tradução será a seguinte. O primeiro as tem a tradução de tão ou então tanto. Ok? O segundo as pode ser como ou então quanto. Vai depender do contexto ou da sua tradução. E aqui eu tenho o próprio adjetivo, correto? Adjective. Vamos estudar os próximos exemplos aqui? I am as tall as her. Vamos trabalhar atentamente. I am, eu sou. As, tão alto. Tall, porque tall eu aprendi que significa alto, correto? Tall. Alto, ok? As her, eu sou tão alto as quanto ela. I am as tall as her. Eu sou tão alto quanto ela. Qualidade de comparação por comparação de igualdade. They are as thin as you. They are, elas são as, tão magras, as you. Elas são tão magras quanto vocês. Observem aqui, meus queridos colegas da Helena Kemper, que a palavrinha thin significa magro. E não esqueça que o as significa tão. They are tão. Elas são tão magras. As. Quanto? Você. Ou como você. Gente, in negative sentences, the first as is replaced by. Prestem bem atenção. In negative sentences, em sentenças negativas, negative sentences, the first as, o primeiro as, ok, is replaced. A palavra replaced significa substituída, ok? In negative sentence, the first as, o primeiro as, a primeira palavrinha as que aparece na frase é substituída by sou, pela palavra sou. Então, observe aqui os dois exemplos que vêm. I am not. Observem que aqui eu tenho uma forma negativa. I am not. E como eu tenho uma forma negativa, o primeiro as, certo? Aqui da fórmula passa a ser so. As not so happy as you. Eu não sou tão feliz quanto você. E a tradução é a mesma. He is not so lazy. Ele não é tão lazy as her. Ele não é tão preguiçoso quanto ela. Então vamos observar atentamente. I am not so. Eu não sou tão feliz as quanto você. He is not. Ele não é tão preguiçoso as quanto ela, ok? Estas são algumas frases, algumas situações que nós trabalhamos da forma comparativa por igualdade. Então, nós trabalhamos a forma de superioridade. Aqui agora nós vimos um pouco a forma por igualdade. E nós vamos descer a tela para continuarmos os nossos estudos. Mais uma vez, caso você tenha dúvida, você pode chamar a gente no WhatsApp, ok? WhatsApp. E quando eu tenho a comparação, meninos e meninas da Helena Kemper, por inferioridade, inferiority, eu vou usar a palavra less. A palavra less antes do adjetivo, correto? E esta palavra less, ela significa menos. Ok? E o them, nós já sabemos do que, ok? Esta palavrinha them aqui. Vamos trabalhar dois exemplos para aplicarmos a comparação por inferioridade. Quer dizer que alguma coisa tem uma qualidade inferior que a outra, ou alguém tem alguma qualidade inferior que o outro colega. A DVD is less expensive than a computer. Repitam comigo. A DVD is less expensive than a computer. Very good. A DVD is less. Vamos lá. Um DVD é menos expensive.
Você lembra que a palavra expensive significa caro? A DVD is less expensive than. A palavra than, nós já sabemos que significa do quê? Um DVD é menos caro que um computador. E é verdade. E é verdade. Então, a DVD is less, menos, expensive, caro, than, do que um computador. War movies, mais exemplos. War movies, filmes de guerra, ação, is less interesting than science fiction. Science fiction movies. Então, eu estou comparando filmes e os que estão aqui na comparação, filmes de guerra são menos interessantes do que, porque a palavra interesting, você já aprendeu o que significa interessante. Filmes de guerra são menos interessantes do que filmes de ficção científica. Correto? Beleza? Usamos aqui então a palavra less, comparação por inferioridade. Estamos qualificando, estamos comparando. Eu tenho um quadro aqui, deixa eu subir este quadro, porque nós vamos trabalhá-lo da seguinte maneira. Eu tenho a regrinha, né, a especificação, tenho depois um adjetivo para exemplificar a aplicação da regra e exemplos. Acompanhem comigo a primeira regrinha aqui no topo da tela. Short adjectives, adjetivos curtos, ending in e. Adjetivos curtos terminados em e, we add are. Observem. Adjetivos curtos, adjetivos pequenos terminados em e, nós vamos adicionar a letrinha R. Por exemplo, a palavra large, que significa largo, significa grande, certo? É um adjetivo que vocês puderam observar, ele já termina em E. Como ele já termina em E, eu vou adicionar apenas a letrinha R. Então, larger. E no exemplo eu tenho, my house is larger. Minha casa é maior do que a sua, certo? Mais grande, só que eu não vou usar isso. Vou falar que ela é maior. Maior do que yours. A palavra yours significa sua, ok? Nós adicionamos a terminação ER, segunda regrinha aqui abaixo, queridos. ER, quando não termina em E. Por exemplo, a palavra old significa velho, termina em D. Então, ela não cabe aqui na regra acima. Então, eu vou adicionar a terminação ER. Old significa velho, antigo. I am older, eu sou mais velho, than Peter. Eu sou mais velho do que Peter. Eu sou mais antigo do que Peter. Estamos trabalhando aqui a comparação, certinho? Agora pode acontecer, pessoal, que os adjetivos curtos, short adjectives, adjetivos curtos, terminados em ending in, consonant, consoante, mais y. Toda vez que eu tiver um adjetivo curto que terminar em y, antecedido de uma consoante, eu vou fazer o quê? Eu vou change, eu vou mudar. Anote aí para você não esquecer. Vou mudar, vou trocar o y por i. Change the y to I. Eu vou trocar o y por i. E somente depois eu vou adicionar a terminação ER. Acompanhem comigo o exemplo aqui, ó, pretty. Pretty é o exemplo. É um adjetivo terminado em y, bonita, linda. E antes do y eu tenho uma consoante. Eu tenho aqui a consoante T, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o y e adicionar a terminação IER, prettier. No exemplo, eu tenho Carol ou Carol is prettier, apliquei a regrinha, prettier than Jen, ou seja, Carol é mais linda do que a Jen, Jennifer. Enio, e o que acontece quando os adjetivos são maiores? Quando os adjetivos são long adjectives, são compridos. Nós vamos usar
a própria palavra more. Nós não vamos aumentar mais a palavra, certo? E onde vem este more? Ele vem em frente, tá? In front of the adjectives. Ele vem antes dos adjetivos. Vou te dar o exemplo da palavra important, certo? Que significa importante. Important. More important. Observaram aqui que eu pus a palavrinha more antes da palavrinha important? Veja no exemplo. Love is more. Amor é mais importante. More important than money. Então, eu estou aprendendo, eu já entendi que quando o adjetivo é comprido, é extenso, eu vou adicionar a palavra more antes dele. Se o adjetivo for curto, eu vou aplicar uma das 3 regras aí acima no quadro. Ou adicionar R, se ele já terminar em E, ou adicionar ER como regra geral, e trocar o Y por I se ele vier precedido, o Y vier precedido de uma consoante, certinho? E nós temos mais uma observação aqui. A observação que eu trago para vocês é a seguinte: quando o adjetivo curto, certo? O short adjective vier terminado em, atenção, hein? Consoante, consonant, plus vowel, plus consonant, ou seja, o popular CVC, quando o verbo for CVC, nós vamos dobrar, deixa eu subir aqui um pouquinho mais a minha tela, porque temos mais situações aqui, deixa eu subir aqui até o topo, certo? Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou dobrar a última consoante, we have to double the last consonant, and we add ER. Nós vamos dobrar a última consoante e depois adicionarmos a terminação ER. Exemplo, hot. Mas por que isso acontece? Hot é o exemplo claro para isso. A letra T na palavra hot não é forte o suficiente para formar uma sílaba. Por isso acontecer, o que eu faço? Eu dobro a última consoante, porque ele é C, hot, né? VC. Dobrei a última consoante, que é a letrinha T, e adicionei a terminação ER. Brazil is hotter. Brasil é mais quente than England. O Brasil, Brasilzão, é mais quente do que a Inglaterra. Então, quando isso ocorrer, nós vamos dobrar a última consoante, né? Quando ocorrer o quê, gente? Quando o adjetivo, a qualidade for uma qualidade pequena, e esta qualidade, você observando atentamente, terminar em consoante, vogal, consoante, certo? Você observa de trás para frente, aí você dobra a última consoante. Esta, por sua vez, tem sempre o som mais fraco, por isso eu vou dobrá-la. E depois adicionar a terminação ER, certinho? E para finalizarmos esta parte, alguns adjetivos, some adjectives, are irregular. Alguns adjetivos são irregulares, ou seja, eles não seguem um padrão, uma regra. Então você deve saber. Por exemplo, a palavra good significa bom, certo? I am good. Eu sou bom. I am a good teacher. You are a good student. Se eu quero falar que você é melhor do que João, eu vou usar a palavra better. Eu não vou usar a palavra good adicionando aqui a terminação ER. Porque se eu comparar usando, por exemplo, a regrinha aprendida adicionando ER, eu vou errar a grafia. Então a grafia correta na comparação é better. I am better than Marcos. Eu sou melhor do que Marcos. Eu não sou mais melhor, não, tá? Não existe esse mais melhor de bom, não. Então fique atento. I am good at English. Eu sou bom em inglês. You are good at English. You are better than me. Você é melhor do que eu na comparação, tá certo? A palavra bad significa mal. Mal com U ou então mal com L. You are bad at Portuguese. Você é ruim em português. You are bad at Portuguese.
Mas I am worse than you. I am worse. Eu sou pior do que você. I am worse, ok? A palavra far significa distante, longe, farther, mais distante, mais longe, ok? Exemplo, vamos tomar como ponto de referência a cidade de Formiga, ok? E vamos usar Divinópolis e Belo Horizonte. Sabendo aqui, deixa eu colocar a tradução para você. Sabendo que a palavra far significa distante, sabendo que a palavra far significa longe. Então, levando em consideração Formiga e Belo Horizonte e Divinópolis, qual cidade é mais longe tendo como referência Formiga, ponto de partida Formiga? Belo Horizonte, correto? Então eu vou dizer que Belo Horizonte, BH, is. Mais distante, aí eu vou usar a palavrinha farther. Belo Horizonte is farther than Divinópolis, ou seja, levando em consideração Formiga, Belo Horizonte é mais distante, farther than Divinópolis.